Lucas Silva abre conversa com o Real Madrid para ampliar empréstimo. Samuel Venâncio. É isso, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, confirmando 6h36. Eu estava acompanhando ali o Cláudio Rezende falando sobre a Copa Libertadores, o Cruzeiro que deve ser representado no sorteio do dia 17 pelo Beneci Queiroz, que conhece todos os atalhos lá na Conmebol, e também pelo Itair Machado. O Cruzeiro dificilmente não será cabeça de chave, lembrando que a Conmebol ela tem aquela atualização agora do ranking, né, da Conmebol, e o Cruzeiro sempre foi bem qualificado neste ranking, e como participou nesta última temporada, teve uma participação até as quartas de final, venceu alguns jogos importantes. O Cruzeiro vai subir na pontuação e fatalmente será um dos cabeças de chave da Copa Libertadores de 2019. O que isso significa? Você já foge aí de Boca Juniors, de Grêmio, esses times serão cabeças de chave. O Palmeiras será cabeça de chave, Nacional do Uruguai, Peñarol. Se o River Plate conquistar a Libertadores, também será cabeça de chave, fica ali no pote 1. E aí o Cruzeiro poderia enfrentar um grupo na teoria mais fácil. Lembrando que, como o Cláudio Rezende disse, quem vem da pré-Libertadores pode cair em qualquer grupo, né? Então, a pré-Libertadores vai estar muito forte. Se o Boca Juniors for o campeão da Libertadores, o Independiente da Argentina vai para a pré-Libertadores, e aí é mais adversário difícil. Por exemplo, neste ano, o Cruzeiro teve a Universidade de Chile, o Racing, e veio um time da pré, que foi o Vasco. Se vier um outro brasileiro da pré, aí poderia ser São Paulo, poderia ser o Atlético. Então são várias as possibilidades, e o Cruzeiro embarcando aí para sortear um grupo na teoria mais tranquilo. Principalmente, Emanuel, depois que classificou, aí veio só pedreira também na chave do Cruzeiro. Teve o Flamengo, o Cruzeiro passou. Pegou o Boca, se passa do Boca, pega o Palmeiras. Se passa do Palmeiras, pegaria o River Plate. Ô Samuel Venâncio, vou passar para você e para o pessoal do Cruzeiro que está também ouvindo a turma do bate-bola, a manifestação de alguns torcedores do Cruzeiro que ligaram para a Rádio Itatiaia, mandaram fax, entraram no WhatsApp. O pessoal não está gostando muito dessa troca do TN30, do Thiago Neves com o Bruno Henrique, não. Não tá achando bom negócio, não. Não, mas essa aí nem sei se vai acontecer, ó. Mas tá sendo falado aí que pode haver uma troca. O Bruno pra cá, o Thiago Neves pra lá. Pois é isso, não? Pois é, Manuel. Eu não tenho essa informação, com toda sinceridade. O que acontece? Pra tentar o Bruno Henrique, o Cruzeiro primeiro, a principal dificuldade, o Santos não tem técnico. O Cruzeiro não vai ter dinheiro pra colocar pra vinda do Bruno Henrique. Quando o Santos contratou, pagou 4,5 milhões de euros. Claro que agora o Bruno Henrique não vale isso mais. Passou um tempo, ele teve um ano bem complicado, e até por isso acho que o Santos não o considera inegociável mais. No ano passado o Bruno Henrique arrebentou, se não me engano fez 18 gols, deu mais de 10 assistências, teve uma temporada muito boa. Este ano teve um problema no olho logo no início da temporada. Contusões. Exato, ficou um longo tempo sem atuar. Ele fez um gol contra o Cruzeiro aqui, quase tirou o Cruzeiro da Copa do Brasil, levou para os pênaltis e o Fábio salvou. Então, o primeiro passo, o Santos definir o técnico. Depois que definir o técnico, aí o Cruzeiro vai apresentar a opção de troca. Qual jogador o Santos vai querer numa troca para o Bruno Henrique vir para a Toca da Raposa 2 e algum jogador do Cruzeiro para a equipe do Peixe para atuar na Vila Belmiro. Então vai depender disso, isso vai se arrastar com toda certeza mais alguns dias. Eu conversava com o Denis Ricardo, que é o empresário, ex-jogador, ex-zagueiro, passou pelo América, e ele me falava o seguinte: o Bruno tem o interesse de jogar no Cruzeiro, mas só que ele tem o vínculo preso ao Santos, e o Santos vai querer alguma coisa para liberar um dos seus principais atacantes. O Gabigol já saiu e agora é o Bruno Henrique aí na mira de várias equipes. Não tem nada de leilão, não tem tanta equipe assim procurando o Bruno Henrique, e o Cruzeiro segue forte e interessado nesta situação. Até para falar mais do Thiago Neves, continua rendendo essa história de Grêmio,
que o Grêmio vai fazer a proposta, até agora nenhuma proposta oficial chegou ao Cruzeiro. O diretor executivo de futebol do Grêmio, o André Zanota, ele já fez alguns contatos, mas querendo saber qual a situação do Thiago Neves, se o Cruzeiro conta com o jogador. Hoje o Cruzeiro tem um interesse muito grande de ficar com o Thiago Neves, e por isso eu disse mais cedo até no Rádio Esportes, pro Thiago Neves sair do Cruzeiro, tem que ser uma proposta muito interessante. Eu tô curioso para ver o que o Grêmio vai oferecer. Com um jogador que não vem sendo aproveitado, eu garanto aqui que o Grêmio não tira o Thiago Neves da Toca da Raposa 2. Por exemplo, hoje surgiu lá em Porto Alegre a notícia na imprensa gaúcha de que o Ramiro poderia ser oferecido. Eu apurei o seguinte: se esse nome for colocado na mesa, não vai interessar o Cruzeiro, aí não tem jogo. Para trocar por qualquer um, o Cruzeiro prefere manter o Thiago Neves na Toca da Raposa 2. Foi importante em 2017, foi importante nesta temporada, então o Grêmio, o pessoal, o departamento de futebol do Grêmio, tem um monte de gente, o presidente Romildo Bolzan, o vice de futebol, o Duda Kreff, o Alberto Guerra, diretor de futebol, o André Zanota, diretor executivo de futebol. Essa turma aí pode preparar ou uma proposta muito gorda financeiramente, ou então um jogador interessante aí para o Cruzeiro animar a fazer o negócio. É o que a gente pode falar aqui sobre essa situação do Thiago Neves. Agora, tem outros jogadores, Emanuel, que estão com o futuro, eu diria, indefinido. Um deles, por exemplo, apesar do contrato, é o Lucas Silva. 6h42, ele está conosco aqui na turma do bate-bola, primeiro fazendo um balanço sobre a temporada de 2018, hein, Lucas? Foi um ano maravilhoso para o Cruzeiro em si. Para mim também, acho que foi um grande ano de retornar minha carreira em alto nível, de ter tido sequência de jogos e o principal, de ter conquistado mais um título com o Cruzeiro, que foi a Copa do Brasil. Muito feliz por esse ano de 2018. Lucas, para 2019 são os mesmos campeonatos, né? O Cruzeiro de novo na Copa Libertadores, tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e já começa com o Campeonato Mineiro, o Campeonato Estadual, com poucos dias para treinar. Qual que é o grande segredo para chegar forte em tudo? O Cruzeiro que tentava também a Copa Libertadores neste ano, mas por outros fatores acabou ficando pelo meio do caminho. O Cruzeiro é um time muito organizado, por isso que sai na frente e por isso também que briga sempre por títulos. E esse ano foi um ano muito bem planejado, por isso que rendeu fruto, com título, com boas apresentações. E ano que vem mais do que nunca, até porque temos Copa América, aperta o calendário. Tenho certeza que a nossa competente comissão técnica, junto com a diretoria, já tem formado nosso ano para 2019 e a gente já iniciar com o pé direito. A sua situação segue emprestado pelo Real até a metade do ano, né? Tem que ter uma nova conversa agora no início da temporada. Como que você e o seu empresário, vocês conduzem isso, Lucas? Então, tem um contrato até meio do ano que vem. No final do ano sempre a gente conversa, bater um papo novamente com o Real Madrid, porque é o clube que tem o meu passe, é o clube que tem os meus direitos. Então, é fechar agora com eles, conversar certinho, pra gente ver, mas espero cumprir o meu contrato. Continua valendo aquela cláusula, se o Real quiser, você tem que voltar? Ainda continua, tem essa opção sim, vamos esperar. Que depender do Lucas, 2019 na Toca? Sim, espero representar e cumprir o meu contrato. Muito bem, 6h45 vai marcar o sinal eletrônico da Itatiaia. A situação do Lucas Silva. O vínculo dele foi renovado, né, no meio da temporada, até 30 de junho de 2019. Ele fez 46 jogos nesta temporada, marcou um gol, o Cruzeiro paga metade do salário. Antes pagava uma parte pequena. Com a renovação, o Real Madrid aceitou o jogador continuar na Toca, mas o Cruzeiro meiando aí o salário do jogador. E se o Real Madrid entender que o Lucas Silva, ele tem contrato, se não me engano, de mais 1 ano e meio, 2 anos com o Real Madrid, se o Real entender que é interessante ele voltar para um aproveitamento lá na Europa, isso tem que acontecer, aí o Lucas Silva não continuaria no próximo ano. E se o Lucas também achar
que ele tem que buscar um outro clube, novos ares. Ele que foi titular em momentos importantes deste ano de 2018, na final da Copa do Brasil, acabou perdendo a posição para o Ariel Cabral, que foi muito bem nas 2 partidas diante da equipe do Corinthians. Então deixou aí no ar essa situação. Vamos aguardar a conversa que terá o Lucas com o empresário, com o Real Madrid, para definir os planejamentos, os planos para o camisa 16 para o ano de 2019. Agora, Emanuel, um volante que dificilmente vai continuar, a gente já falou aqui, e começa a chover clube procurando. Ele tem muito mercado, porque a lembrança que todos têm dele é do futebol de 2017, quando foi um dos principais volantes do Campeonato Brasileiro, ganhou o prêmio. Estou falando do Bruno Silva. 3 equipes consultaram a situação do jogador: Bahia, Vasco e Fluminense. O Bruno Silva tem contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2020. A ideia inicial do Cruzeiro: negociar o Bruno Silva em definitivo. Eu até fiz um novo contato com o Carlinhos Sabiá, empresário dele. Hoje saiu que o Internacional tinha quase que fechado a contratação do jogador. Não procede, mas esses 3 clubes procuraram sim o Cruzeiro, a princípio tentando um empréstimo. O Cruzeiro só vai partir para empréstimo se não conseguir negociar o Bruno Silva em definitivo. Ele que chegou com muita expectativa, não conseguiu ter uma sequência, apesar de que o Mano Menezes gosta muito do jogador, deu algumas oportunidades para o volante Bruno Silva. Ele que fez 33 jogos no ano, marcou 2 gols, mas está com os dias contados aí. Eu acho que dificilmente vai estar na reapresentação no dia 3 de janeiro na Toca. Em relação aos outros clubes do futebol brasileiro, o Cruzeiro tem uma situação confortável. Por quê? Vai repetir toda a sua comissão técnica. Exato. Não está trocando treinador, não está trocando diretor. O presidente continua sendo o mesmo. O Wagner Pires. O Cruzeiro está na Copa Libertadores da América esperando definição para começar a fase de grupos. E só começa em março. E está garantido nas 8ª de final da Copa do Brasil. Aí é só depois do meio do ano. Onde ele vai disputar o heptacampeonato. O Cruzeiro já tem um bicampeonato por aí e vai disputar o heptacampeonato. É pensar até com calma em reforçar o time nas posições que já foram até ditas pelo presidente Wagner Pires e pelo Itair Machado. Cruzeiro quer um atacante de velocidade, aí foi lembrado sempre em primeiro lugar o Bruno Henrique, e quer reforçar as laterais. Eu penso que para meio campo, para a zaga, goleiro, zagueiro e tudo mais, o Cruzeiro está bem servido. E há uma preocupação de